Pessoal, boa noite. É com muita satisfação que eu reencontro todos e todas para mais uma transmissão do nosso Estude Processo Penal, que é o nosso programa de aperfeiçoamento profissional na área processual penal, veiculado pelo site métodoestude.com.br. Hoje eu, lamentavelmente, não tenho a presença da minha estimada amiga professora Alice Bianchini na condução dos trabalhos, de sorte que o programa ficará um pouco mais pobre e, sem dúvida alguma, vai ser mais difícil levar adiante a nossa programação. Mas vamos tentar fazer da melhor forma possível. No nosso encontro de hoje, temos aí um grande tema a ser trabalhado. Esse grande tema é o tema do juiz natural, que, evidentemente, dentro do processo penal, é um dos pilares do devido processo legal. Nós vamos abordar o tema do juiz natural a partir de um caso concreto, que é bastante significativo na história política e judiciária brasileira, no qual o tema do juiz natural aparece desdobrado entre seus vários aspectos, desde a sua base infraconstitucional até chegarmos, então, àquilo que é a palavra do Supremo Tribunal Federal a respeito deste assunto, no momento, quanto aos limites de tratamento constitucional do tema e dos limites em que o tema do juiz natural, enquanto assentado na Constituição, e eu já acrescento desde plano, na Convenção Americana de Direitos Humanos também, pode ou não ser objeto de um conhecimento pelo Supremo Tribunal Federal em sede de recurso constitucional, nesse caso, especificamente, o recurso extraordinário. Então, vamos colocando aqui na tela a primeira lâmina, o primeiro slide para nós contextualizarmos o nosso problema. Nós estamos, então, falando do tema do juiz natural e o seu fundamento constitucional, e na segunda tela nós vamos colocar o seguinte tema em destaque, que é o recurso extraordinário número 1080-522, relatado pelo ministro Edson Fachin. Esse recurso extraordinário, ele tem uma questão de fundo essencial, que é a que passa a ser exibida para vocês agora, no próximo slide. O que nós estamos discutindo nesse recurso, ou que a defesa da pessoa acusada discute nesse recurso, é o fato de que um determinado magistrado de notoriedade nacional, neste momento, estaria numa condição de suspeição para julgar um determinado réu. E a defesa, então, ilustra essa imparcialidade com, entre tantos outros, os seguintes atos, que estão aí anotados no próximo slide. A defesa diz que esse magistrado é suspeito porque havia decretado de uma maneira ilegal a condução coercitiva da então pessoa suspeita, sem que houvesse uma prévia intimação para que ela ofertasse o seu depoimento, além do que teria havido, por parte desse magistrado, a exposição midiática da diligência. E voltando para mim aqui na tela agora,
esta conduta do magistrado seria também atentatória à imparcialidade e, portanto, aí a questão do juiz natural, com a prolação de decisões que se mostravam antecipadas em relação ao juízo de condenação. Além disso, segundo a defesa, haveria a quebra arbitrária de sigilo telefônico, exclusivamente como meio para promover uma espécie de devassa na vida do acusado, incluindo-se aí a quebra de sigilo na comunicação cliente-advogado. Esta é a matéria de fundo. É sobre isso que se discute a quebra do juiz natural. E aí, como nós fizemos no nosso estudo de processo penal ao vivo, na gravação anterior, no programa anterior, o que eu quero é, em primeiro lugar, deixar clara quais são as competências que o intérprete deve ter para analisar o caso concreto. Porque, como sempre friso, e mais uma vez aqui reitero, nós não vamos fazer um julgamento da atuação daqueles que estão lidando com o processo no caso concreto. Razões éticas, razões legais impedem que isso seja feito. O que nós vamos fazer é pegar este material concreto e analisar as suas bases teóricas, os seus pressupostos teóricos e conhecer um pouco de como os precedentes, sobretudo do Supremo Tribunal Federal, têm lidado com esse assunto. Então, qual é a primeira competência que nós precisamos ter de maneira bastante clara para analisar este problema? A primeira é a ideia de que o juiz natural tem um assento constitucional a partir de 88, e no campo da Convenção Americana de Direitos Humanos desde 1992 para o direito interno brasileiro. A convenção, como sabemos, é de 1969, mas ela entra em vigor no direito brasileiro em 1992. Então, sim, num primeiro momento, nós estamos falando de um tema que tem fundamento constitucional convencional. E olhando a Constituição de 1988, nós vamos, então, agora adentrar na segunda competência exigida, quer dizer, o segundo arsenal técnico de conhecimento que o intérprete deve ter para analisar esta situação. Do que é composto o juiz natural? Aquilo que nós chamamos do julgador natural da causa. Este conceito, ele é composto de duas grandes linhas mestras. A primeira delas é uma linha objetiva, e a segunda é uma linha subjetiva. Do ponto de vista objetivo, a Constituição de 88, ela se debruçou de uma maneira mais evidente, quando ela, em primeiro lugar, vai vedar a possibilidade da existência de juízos de exceção, que, na verdade, são juízos constituídos após a ocorrência de um determinado fato, para julgar aquele determinado fato. E, durante muitos anos, o grande exemplo que foi dado de tribunais de exceção
eram os tribunais que haviam sido criados para o julgamento dos crimes de guerra da Segunda Guerra Mundial. Esse, inclusive, era o grande argumento histórico que fazia ilustrar as discussões sobre esse assunto quando o juiz natural foi discutido na Assembleia Constituinte de 87 e 88, para que ficasse expressamente constando da Constituição atual. A outra face objetiva é a pré-constituição do juízo por lei. Esta dupla combinação de aspectos objetivos daria, por si só, esta combinação, um período longuíssimo de discussões e aulas. Por quê? Porque, na verdade, é dessa base constitucional que vem a discussão sobre a pertinência ou não, dentro do devido processo legal, da criação de varas, por exemplo, especializadas, que acabam atraindo para si competência de processos já em curso, como num passado recente foi o caso no direito brasileiro da criação de varas especializadas em lavagem de dinheiro, que foram criadas por força de um compromisso internacional assumido pelo Brasil, que é a Convenção de Palermo, que é a Convenção Internacional para Enfrentamento da Criminalidade Transnacional Organizada. Esta convenção, por exemplo, ela prevê que os Estados-parte devem promover a criação de órgãos especializados para julgamento dos crimes tratados naquele texto internacional, e, por exemplo, isso aconteceu no Brasil, e aconteceu em vários, num primeiro momento, sem dúvida, na Justiça Federal, onde, então, foram criadas varas especializadas para julgamento de crimes de lavagem de dinheiro, e isso, com a criação destas varas, gerou o deslocamento imediato de processos, então, em curso para estas novas unidades jurisdicionais, essas novas varas. Ora, esse tema foi questionado, ou seja, primeiro, como é que eu altero a competência de um processo quando ele já está em curso? E segundo, foi questionado isso pela maneira como foi criada esta especialização do ponto de vista do processo legislativo empregado para a criação destas normas. Neste caso, estas situações chegaram ao Supremo Tribunal Federal, que entendeu que não havia qualquer violação ao princípio do juiz natural nestas hipóteses. E depois, nós temos inúmeros outros casos espalhados pela Justiça Estadual, Brasil afora. No estado de São Paulo, por exemplo, nós tivemos, e voltamos a ter recentemente, a modificação de competência para julgamento nas execuções penais por ato administrativo do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assunto que está hoje, mais uma vez, sendo discutido no Supremo Tribunal Federal por força de uma declaratória de inconstitucionalidade. Essas situações têm esta raiz comum, que é o fato de que o estabelecimento do julgador deve ser prévio ao caso e por estabelecimento, por criação, via de lei, que no caso do processo penal se trata, no âmbito da macroestrutura do processo penal,
por uma norma de abrangência nacional. Esse tema também, esse aspecto, na verdade, essa face objetiva do juiz natural, tem um outro tema de muita dificuldade de administração operacional, que é o limite da criação de órgãos jurisdicionais por via de leis de organização judiciária. Ou seja, até que ponto uma norma de organização judiciária pode ou não ser criada sem que ela signifique, na verdade, a modificação da própria competência para o caso estabelecida no Código de Processo Penal, por exemplo. Esse limite de confronto entre o juiz natural e até onde pode ir a lei de organização judiciária na criação de varas que alteram essencialmente a competência disciplinada no Código, é um dos temas mais delicados, e é por isso que nós, no Estudo de Processo Penal, nós dedicamos no capítulo 3, no bloco de aulas e textos do capítulo 3, nós dedicamos um largo espaço para a discussão do tema do juiz natural. Estas são as faces objetivas. Mas o juiz natural, ele é também composto de um aspecto subjetivo, que é o que visa preservar a sua imparcialidade, de maneira a que esse julgador, essa julgadora, ela não esteja contaminada por aspectos subjetivos que denotem que ela tem um comprometimento com o desfecho daquele processo, seja para um resultado ou seja para o outro, para qualquer resultado. Por isso, há as regras de suspeição ou impedimento, que estas têm uma base essencialmente infraconstitucional. E esta é uma das razões pelas quais se torna bastante delicado o quanto foi discutido no recurso extraordinário, que serve de ponto de partida para a nossa discussão teórica deste encontro. Essencialmente, a garantia do juiz natural pela sua face subjetiva, que diz respeito a julgadores togados e a julgadores leigos também, no campo do tribunal do júri, que não é o objeto primário deste caso concreto, que não diz respeito a um crime doloso contra a vida, esses fundamentos subjetivos estão essencialmente lastreados no Código de Processo Penal. E numa parte do Código de Processo Penal que não foi vigorosamente atualizada por qualquer das reformas pontuais de 1988, pós-1988. E aqui, então, eu os convido, nesse ponto, para além do material que está envolvido no estudo de processo penal, para além da discussão de hoje e de todas as demais que nós teremos ao longo dos nossos encontros, que vocês conheçam a publicação, que é a 8ª edição do Código de Processo Penal, Comentários Consolidados e Crítica Jurisprudencial,
publicado pela editora De Plácido. A edição de 2018 já está à venda, e ela, para os inscritos no curso e para aqueles que estão hoje acompanhando o nosso programa, tem um desconto de 30% com, no código, a inserção do código FAUSE 2018. Vocês vão lá no site www.editoradeplácido.com.br, na obra Código de Processo Penal, Comentários Consolidados e Crítica Jurisprudencial, 8ª edição. Vocês, com esse código inserido no momento da compra, vocês têm esse desconto extremamente especial fornecido pela nossa grande parceira, que é a editora De Plácido, o pessoal maravilhoso de Belo Horizonte, de Minas Gerais, o Plácido, o Thales e todo o pessoal da técnica editorial, que tem feito um trabalho primoroso. Nesses comentários, ao lado de toda a matéria, todo o material que vocês terão acesso aqui no Estude Processo Penal, vocês encontrarão, de uma maneira muito direcionada, as críticas ao envelhecimento técnico dos artigos que, no Código de Processo Penal, tratam de suspeição e impedimento. São artigos que ainda estão presos, por exemplo, a relações familiares da maneira como eram concebidas em 1930 do século passado, período no qual o Código foi gestado. São relações pessoais que não alcançam as complexidades contemporâneas de relações, por exemplo, homoafetivas, de relações que estão para além do paradigma que foi o paradigma histórico que nós usamos para construir um documento tão velho do ponto de vista político, científico, como é a matriz do Código de Processo Penal, e é exatamente nesse contexto que está disciplinada aquilo que é a matéria essencial de questionamento desse recurso, que o Supremo Tribunal Federal, então pela lavra do ministro Luiz Edson Fachin, chegou a um determinado resultado, que é esse que nós vamos passar para vocês aqui na tela, nos slides seguintes, podendo ir para o próximo. Então, quando nós vamos encontrar na decisão do ministro Fachin, ela em si, nesse ponto, quando vai dizer que o tema da suspeição e impedimento no processo penal é um tema que não diz respeito ao juiz natural, nós vamos encontrar, na verdade, a referência a estes julgados que estão aí. Vejam bem este. A discussão acerca de eventual violação do princípio do juiz natural reveste-se de índole infraconstitucional, de modo que, se a afronta ocorresse, seria indireta. E este é um julgado usado pelo ministro Fachin, mas esta é uma ementa, uma parte de um julgado que foi da lavra da ministra Rosa Weber. E voltando aqui para mim, nós então precisamos entender exatamente o que é que o Supremo Tribunal Federal está encaminhando como decisão. Porque se nós lermos inadvertidamente uma ementa como essa, citada no acórdão do ministro Fachin, a primeira reação é de espanto e incredulidade. Porque a pergunta óbvia é, mas como
o juiz natural não tem assento constitucional? É óbvio que tem. O que, na verdade, o Supremo Tribunal Federal está fazendo nesse campo, nesse julgado, é recorrendo a uma hermenêutica que tem já uma certa longevidade no Supremo Tribunal Federal para fazer uma distinção entre aquilo que é uma lesão direta ao texto constitucional e aquilo que é uma lesão indireta ao texto constitucional, com vistas a admitir ou não um recurso extraordinário. E aqui eu vou mencionar agora outras situações, outros precedentes, passando para a próxima tela, em que e para a seguinte ainda, em que nós vamos ter vários outros precedentes que se encaminham do mesmo sentido, passando para a próxima tela. Então, nós temos estes casos que são mais recentes, mas que vêm na esteira de julgados ainda anteriores, julgados nos quais o Supremo Tribunal Federal vai dizer, olha, não é uma situação qualquer que deva ser entendida como geradora de lesões diretas à Constituição. É lógico que dentro de uma visão mais crítica do funcionamento dos recursos extraordinário e especial, dos recursos de índole constitucional, nós podemos até com alguma tranquilidade entender a existência desta distinção entre lesão direta ao texto, lesão reflexa ao texto constitucional. É uma barreira hermenêutica para tentar obstar o ingresso maciço de discussões dentro, nesse caso específico, do Supremo Tribunal Federal. Por quê? E aqui nós precisamos entender esse contexto. O estudo de processo penal é isto. O estudo de processo penal não é um curso de leitura de acórdãos, né? E também não é um curso que faz uma conta de chegada para alcançar os mesmos resultados que precedentes jurisdicionais. A ambição aqui é uma análise ampla do fenômeno jurídico. E dentro dessa análise mais abrangente do fenômeno jurídico, nós precisamos entender que quando a Constituição nasce, ela nasce comprometida com uma expansão de temas constitucionais. De temas constitucionais em várias vertentes. Mas é lógico, para o sistema penal é um sistema essencialmente constitucionalizado e convencionalizado. Agora, isso precisa ser acrescido. Daí porque essa percepção de que o sistema penal gira o seu eixo, o seu núcleo nos fundamentos políticos do sistema jurídico, e esses fundamentos estão na Constituição, então é lógico que o sistema penal ele sempre vai ter uma base constitucional convencional. Mas a Constituição de 88, para outros de maneira sensível a abrangência dos temas constitucionais. Isso tem uma contrapartida. Na medida em que existe a abrangência, a abertura constitucional
e existe um tribunal que serve de guarda a esta Constituição ampla, esse tribunal, essencialmente, vai ser chamado de uma maneira inédita na história do país a lidar com conflitos jurídicos, em termos de volume e em termos de matérias. O resultado é que, ao longo desses 30 anos quase de vigência da Constituição, nós estamos conhecendo inúmeros mecanismos que são mecanismos pura e simplesmente para tentar diminuir a possibilidade de acesso aos recursos constitucionais, porque o sistema não aguenta. Você pode montar uma corte não com 110 juízes, você pode montar com 11 juízes, você pode montar uma corte com 110, com 1.100, com 1.111. Haverá um momento em que, pela quantidade de temas constitucionais, essa corte ela não dará vazão. Então, o que nós estamos lendo nesse acórdão é, na verdade, mais uma vez, entre outras situações jurídicas, mas a mais destacada, mais uma vez, é a adoção de um critério hermenêutico para dizer, opa, pera lá, nem tudo é constitucional. E se nós formos a outros julgados, como os que nós veremos na sequência, passando a próxima tela, nós vamos ver, por exemplo, nesse acórdão, que está aí no item 2, usado num outro julgamento pelo ministro Fachin, o Supremo Tribunal Federal já sistemática de repercussão geral que suposta os princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. Ora, meus caros, é lógico que esta afirmação do ministro Gilmar Mendes, ela não é solta de uma desamparada, de uma larga sustentação do seu argumento jurídico. O ministro, nesses casos, e eu me refiro aí particularmente ao ministro Gilmar Mendes, evidentemente não fala da boca para fora. No entanto, quando nós estamos falando de processo penal, de um processo penal cujas bases de discussão do tema do juiz natural estão, em larga medida, fragilizadas por um código de processo penal que não é harmônico, compatível com o texto constitucional e convencional, porque aqui nós estamos focando na Constituição, mas em breve, e para todo mundo que for fazer o estudo de processo penal, as discussões, elas desbordam para o sistema interamericano de direitos humanos, porque não dá para saber mais processo penal sem conhecer o sistema interamericano, a Corte Interamericana de Direitos do Homem, sua jurisprudência, sua cultura. Quando nós estamos diante de um código no qual as limitações subjetivas da imparcialidade do julgador são escancaradamente fragilizadas, se não se permite discutir isto por via do recurso extraordinário, o efeito prático é que nós estamos perpetuando a cultura inquisitiva do Código. Esse argumento de Sua Excelência, na sua base, que é muito rica, para o processo penal, tem um limite muito claro. Nós só poderíamos aceitar de uma maneira ampla essa
linha de raciocínio desses precedentes citados se nós tivéssemos tido um processo legislativo de adaptação global do Código de Processo Penal às matrizes constitucionais convencionais, o que não ocorre. Portanto, quando o Supremo Tribunal Federal, nesse caso concreto que eu peguei, porque é um caso cuja dimensão de discussão é muito rica, quando o Supremo diz eu não vou aceitar um recurso extraordinário porque isto é tema do Código de Processo Penal, na medida em que não há lesão direta, só lesão indireta, o que o Supremo está dizendo é o Código de 1942 está em plena concordância com os valores democráticos. Desculpem, a câmera deu uma escorregada ali do computador. Esta é a grande mensagem que eu quero deixar quanto à discussão dos fundamentos de compreensão do tema do juiz natural. Primeiro, portanto, a sua matriz constitucional, que é a primeira competência que nós precisamos ter para analisar o tema. Matriz constitucional convencional. Depois, a segunda habilidade técnica que nós precisamos ter, a compreensão de que o juiz natural tem uma face objetiva e uma face subjetiva. E depois, a terceira grande competência técnica que nós precisamos ter, que é a de compreender que o Supremo, ao fazer uma distinção entre lesão direta e lesão reflexa ao texto constitucional, como um mecanismo inibidor de acesso à jurisdição constitucional, o Supremo acaba validando, ele sim por via indireta, uma estrutura de poder de um regime que de exceção ao Estado de Direito e que não se compatibiliza com as bases políticas atuais da Constituição e da Convenção que devem orientar a formação do processo penal. Esse então é o recado que eu gostaria de deixar para vocês nesse nosso segundo encontro aqui dos nossos inúmeros que ainda virão, do Estude Processo Penal, as nossas conversas abertas na internet. Lógico, para o pessoal que está aí matriculado, em vias de matricular-se no Estude Processo Penal, nós teremos uma série de encontros já estruturados para que regularmente nós apresentemos as discussões teóricas contemporâneas. E aí, para o pessoal que já está matriculado, mas para o pessoal que também está em vias de se matricular, eu quero chamar a atenção de vocês aqui para a promoção que a editora Empório do Direito trouxe para nós nesta nossa noite de hoje. Porque o Estude Processo Penal, ele é essencialmente estruturado nesse livro que está aí para vocês, que é o Iniciação ao Processo Penal. O Iniciação é a base teórica para o nosso Estude Processo Penal, que depois é desenvolvido com outras metodologias de ensino. E a editora Empório do Direito está oferecendo para os alunos matriculados 40% de desconto nesta obra. E para todos vocês que estão agora nos assistindo, a editora está disponibilizando, no período de 24 horas contado desta edição, ou seja, das 19 horas de hoje, dia 7, até as 19 horas de amanhã, dia 8 de março, nós temos
nós temos descontos no site para qualquer obra, utilizando o código FAUSE2018 no site www.emporiododireito.com.br. Voltando então aqui para a gente, para nós encerrarmos, esse livro, Iniciação ao Processo Penal, ele tem uma preocupação dogmática de levar a todos e a todas que estão aí fazendo o nosso curso, que começa a partir do próximo dia 14, portanto, daqui a uma semana, nós só temos mais uma semana de matrícula e as vagas estão se esgotando, porque nós temos uma quantidade limitada de vagas exatamente para poder oferecer a todos e a todas que se matricularem um tratamento individualizado, um acompanhamento individualizado das suas dúvidas, das suas críticas, das suas sugestões, das suas análises. Por isso que nós não montamos, nem nós aqui no Estúdio Processo Penal, nem a professora Alice Bianchini no seu Estúdio Lei Maria da Penha, nós não montamos megaturmas, nós montamos turmas com as quais nós podemos nos engajar e acompanhar. O Estude Processo Penal e o Iniciação ao Processo Penal têm um comprometimento absoluto com a melhor preparação técnica de cada um de vocês. Por isso, se trata de uma obra com bases teóricas muito mais amplas do que aquelas que normalmente vocês podem encontrar em outras obras que também têm muita qualidade no cenário jurídico. Mas aqui há um diferencial que vai fazer com que cada um de vocês efetivamente se aprofunde de uma maneira singular no processo penal. Eu quero agradecer todos vocês, todas vocês, saudar as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher, que já se aproxima em algumas horas, e me colocar à disposição por todos os nossos canais institucionais, nas nossas redes sociais, para continuar dialogando sobre processo penal, e logo, logo, nós vamos ter mais um aulão ao vivo, um encontro ao vivo, para continuar discutindo processo penal no Estado de Direito. Obrigado e até a próxima.